Bom dia a todos e que a paz do Senhor seja com todos também, em nome de Jesus. Nós estamos felizes por mais esse dia que podemos chegar até você, transmitindo o culto aqui da Igreja Batista Memorial em Interlagos, em São Paulo, para a honra e glória do Senhor Jesus e também para a nossa edificação pessoal. Gostaria de pedir que, se possível, você pudesse compartilhar o link dessa mensagem com seus amigos, familiares, vizinhos, para que eles também possam receber a palavra de Deus nesta manhã. Nós vamos orar e logo em seguida vamos começar então. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te engrandecer e te bendizer por mais este dia que o Senhor nos dá. Meu Deus, este é o último domingo de 2020 e nós estamos deveras muito gratos a Ti por podermos chegar até aqui, por podermos dizer que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Senhor, é um grande marco para nós e é também uma grande alegria poder chegar até os nossos ouvintes, internautas, que sempre estão conosco para ouvir a pregação da Tua Palavra, para celebrar esse culto juntamente com essa igreja, Senhor. Muito obrigado e pedimos que o Senhor continue nos abençoando na transmissão, na realização desse culto, Senhor, e que sejamos edificados para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é um dia particular para nós e devido às restrições em São Paulo, nós não podemos nos aglomerar. Então, o nosso formato de culto hoje é bastante restrito. Não temos a nossa querida equipe de louvor que está sempre aqui nos abençoando, para que eles também não corram perigo e assim que houver um relaxamento das restrições, nós possamos estar aqui de volta com toda a equipe para louvar e exaltar o nome do Senhor. Tendo dito isso, amados, fica então sabido que o culto vai ser por um tempo mais restrito. Nós teremos aproximadamente 30 minutos, porque não temos o louvor, não temos aqueles outros detalhes da liturgia. Então vai ser bem objetivo e nós vamos diretamente à palavra de Deus. Nós basearemos a nossa mensagem de hoje em Efésios capítulo 4, verso 15, e o nosso tema é vida cristã, vida de crescimento. Vou repetir, Efésios capítulo 4, verso 15, se você quiser grifar lá na sua Bíblia ou marcar aí no seu aplicativo, Efésios 4 e 15. O tema, como eu disse, vida cristã, vida de crescimento. Diz o texto de Efésios: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vou repetir. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, estamos perto de deixar 2020 e abraçar o ano que se aproxima. E ao fecharmos o balanço desse ano, uma das questões que vem à nossa mente é o quanto nós progredimos, o quanto nós crescemos. Como podemos verificar, o crescimento é um importante tema desenvolvido ao longo de toda a Bíblia. Ele pode ser físico ou ainda pode ser figurado. As Sagradas Escrituras relatam diferentes tipos de crescimento que convém a gente frisar aqui nesta manhã. Podemos ver crescimento em tamanho, em profundidade, em maturidade, em consistência, em sabedoria, em fé, na graça, na palavra e também no conhecimento. Sem dúvidas, há muitas áreas para nós nos desenvolvermos. Todos os seres vivos se beneficiam com o processo natural de crescimento. E é importante que todos alcancem
a estatura, a maturidade ou porte necessários para interagir e frutificar no mundo à sua volta. Como seguidores de Jesus, isso é algo que nós não podemos perder de vista. E para darmos continuidade, vamos falar um pouco nesse momento sobre o perigo da estagnação, de não crescermos, de não nos desenvolvermos. Inquestionavelmente, queridos, esse ano foi um ano bastante atípico. Foi um ano difícil em todos os sentidos. Entretanto, até mesmo em momentos como esse, precisamos ter cuidado com a estagnação, com a falta de crescimento. A estagnação é um grande inimigo espiritual. Eu até vou repetir para que isso não passe assim muito alto de nossas mentes. A estagnação é um grande inimigo espiritual. A romancista americana Lisa Mangun disse o seguinte: eu preciso continuar me movendo, não posso parar, a estagnação mata. Ao lado disso, o escritor britânico Arthur Conan Doyle disse, quando criou seu personagem Sherlock Holmes, o seguinte: qualquer coisa é melhor do que a estagnação. Ou seja, volto a frisar, a estagnação é um grande inimigo espiritual. Muitas vezes a razão da nossa tristeza, da nossa depressão, da nossa angústia, da nossa luta, não é algo muito difícil de ser diagnosticado. Às vezes o problema é a estagnação. A pessoa não está se desenvolvendo, não está crescendo na fé, não está se desenvolvendo espiritualmente, não está indo além daquilo que está dentro do seu potencial, e com isso ela fica acabrunhada, fica abatida, fica pessimista, fica depressiva, várias coisas acontecem. E até mesmo a igreja como um todo às vezes sofre com o problema chamado estagnação. Começa a acontecer dentro da igreja problemas de fofoca, começa a acontecer desavenças, um começa a criticar o outro, e aí uma pessoa fica muito triste, para de vir à igreja, e começa a acontecer um arrefecimento. Depois do arrefecimento vem uma paralisação, e por último então uma estagnação, e tudo aquilo que está estagnado tem características ruins. Uma empresa, por exemplo, que está estagnada, ela começa a ficar para trás na competitividade. Uma igreja que está estagnada também, como eu disse, começa a ter problemas. E naturalmente uma vida estagnada é uma vida problemática. Decisivamente, amados, nós não podemos parar. Não podemos deixar que a inércia nos domine. Não podemos permitir que o tempo passe sem experimentarmos um desenvolvimento acima da média. Nós temos em nosso DNA espiritual e também físico as condições e as inclinações para crescermos, para nos desenvolvermos. E queridos, mais espiritualmente falando, nós poderíamos dizer ainda, seria trágico se Jesus voltasse hoje e nos encontrasse parados, e nos encontrasse inativos, e nos encontrasse inertes, estagnados. Imagine o que ele diria para nós. Portanto, para que haja progresso humano, para que exista desenvolvimento social, para que vejamos a expansão do reino de Deus, precisamos rejeitar por completo a estagnação. Já nos anos 1500, o polimata italiano Leonardo da Vinci dizia o seguinte: do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade
e a água parada perde a sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. Vou repetir, Leonardo da Vinci, muito conhecido, e essa citação dele também é bastante conhecida na literatura, e ela é muito importante para nós aqui nesta manhã, dentro do contexto que estamos nos referindo. Ele disse então: do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde a sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. Para não nos esquecermos da base da nossa reflexão nesta manhã, vamos também ler novamente o texto de Paulo em Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quem sabe você diga assim: pastor, eu sou só apenas um seguidor de Jesus, apenas uma pessoa de fé, então eu posso crescer só na questão de ler a Bíblia? Não. Mas então eu posso crescer só na questão da fé? Não, até porque a fé ela não cresce isoladamente, né? Ela é um conjunto de fatores, né? Posso crescer então só na área de serviço, de trabalhar na igreja, de repente organizar as cadeiras e tal, e ser uma pessoa boa naquilo que eu faço? Sim, é ótimo, é maravilhoso, mas o texto aqui diz que nós devemos crescer em tudo. Não apenas espiritualmente, não apenas na questão do servir, não apenas na questão de ser um bom pai, uma boa mãe, mas devemos crescer em tudo. Tudo junto, tudo aquilo que for possível, tudo que for necessário, tudo que vier à nossa mão e houver capacidade, houver tempo, devemos crescer, porque conforme eu disse anteriormente, a estagnação é um grande inimigo espiritual. Eu vou repetir aqui também a citação da Lisa Mangum, que diz: eu preciso continuar me movendo, não posso parar, porque a estagnação me mata. Queridos, então, continuemos crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em segundo lugar, amados, vamos falar um pouco também, aprofundar um pouco mais a necessidade do crescimento. Falamos antes do perigo da estagnação, agora vamos falar da necessidade de crescimento. E vamos começar com uma pergunta: haveria alguém que cresceu tanto que poderia parar de crescer? Vamos dizer, essa pessoa é uma sumidade, já leu centenas, se não milhares de livros, já viajou, já ensinou, já criou e inventou coisas, ela pode parar de crescer? Todos nós sabemos a resposta. O irmão Eli está balançando a cabeça, dizendo que não, e está certo. Então, queridos, a partir do momento que paramos de crescer, nós começamos a declinar, começamos a morrer. A escritora Anais Nin explica isso da seguinte forma, ela diz: a vida é um processo de crescimento, uma combinação que temos de atravessar, uma combinação de situações que temos de atravessar. As pessoas falham quando querem eleger uma situação e permanecer nela. Esse é um tipo de morte. Vou dividir aqui essa citação em 3 partes. Em primeiro lugar, a autora diz que a vida é um processo de crescimento. Isso é uma definição muito assertiva e muito importante, e de fato, queridos, alguns até dizem que a partir do momento que nós nascemos, nós começamos a morrer. Claro, em certo sentido isso é verdade, mas é claro que isso está muito distante da verdade, de ser uma verdade completa. Na verdade, como diz a autora Anais Nin, a vida é um processo de crescimento. Você pode ter 99 anos e ainda continuar saudável e crescendo de diversas formas. Então,
é um processo, a vida é um processo de crescimento. Em segundo lugar, ela diz que a vida é uma combinação de situações que temos de atravessar, e isso não nos resta dúvida. 2020 tem sido um exemplo muito marcante e muito claro de que realmente a vida é uma combinação de situações que temos de atravessar. Existia antigamente, por exemplo, aquelas pessoas que começavam a trabalhar em uma companhia, às vezes de estagiário, às vezes de aprendiz, às vezes de office boy, e começava ali a desenvolver uma carreira e ela ia até se aposentar naquela empresa. Isso praticamente não existe mais hoje. Por quê? Porque o mundo mudou, desde a virada do milênio, o mundo se reinventou, se reformulou, tudo está diferente, e tudo que nós podemos ver hoje é que a vida não é mais aquela linha reta como costumava ser. A vida hoje é muito mais complexa, e conforme diz a autora, ela é uma combinação de situações. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer para enfrentar essa combinação de situações é continuar sempre crescendo. Em terceiro lugar, a autora diz que as pessoas falham, e eu creio que de fato falham, quando querem eleger uma situação e permanecer nela. E ela conclui dizendo, isso é um tipo de morte. Até mesmo no mercado do trabalho, as pessoas dizem hoje que os novos profissionais, eles mudarão de carreira 2, 3, 4 vezes durante a vida. Também os novos profissionais não vão apenas falar uma língua, eles serão, na grande maioria, falarão português, a sua língua nativa, ou outra língua qualquer nativa, e mais uma outra língua internacional, e quem sabe ainda uma outra língua depois dessa, serão poliglotas. Eles ainda dizem que essas pessoas provavelmente não morarão definitivamente no seu país de origem. Muitas morarão ou viverão em 2 ou 3 países além do seu país de origem. Ou seja, como diz a autora, as pessoas falham quando querem eleger uma situação e permanecer nela. Não dá mais para ser apenas carpinteiro hoje. Você precisa ser carpinteiro e conhecer um pouco de computador, não é verdade? Você precisa ser carpinteiro e conhecer um pouco daquilo que está acontecendo na área da construção civil em outros países, para que você possa se desenvolver e estar sempre crescendo para que, como diz a autora, a gente não morra na área intelectual ou na área profissional. Portanto, queridos, não importa o quanto você já sabe, não importa o quanto você já estudou, não importa quantos anos você tem, é necessário que você continue progredindo, é necessário que você continue crescendo. Vou dar alguns exemplos aqui. Winston Churchill se tornou primeiro-ministro da Inglaterra com a idade de 65 anos. Ou seja, com essa idade que na época da Segunda Guerra Mundial, a maioria das pessoas já estavam aposentadas, Winston ainda estava lutando. O coronel Sanders, o fundador dessa franquia de sanduíches chamada KFC, vendeu a sua primeira franquia aos 62 anos de idade. Hoje eles estão em mais de 120 países no mundo. Charles Flint fundou a IBM, uma das maiores companhias de computadores do mundo, muito conhecida de todos, com a idade de 61 anos. Imagine, muitas pessoas dizem, o que eu vou inventar com 50 anos de idade? Que futuro eu vou ter com 60 anos de idade? A maioria dessas pessoas começaram esses grandes empreendimentos depois dos 50, depois dos 60. Pastor Charles Swindoll diz o seguinte, que um pastor, por exemplo, começa a ter a sua vida mais profícua de ministério, mais produtiva,
a partir dos 70 anos de idade. É aí que ele está preparado para realmente deslanchar o ministério profínico. Muitos vão conhecer aqui, vão saber, inclusive ela saiu do hospital agora há poucos dias, estava doente, a apresentadora e culinarista brasileira Palmirinha. Ela teve o seu primeiro programa de TV aos 68 anos de idade. Não é incrível isso? Uma senhora com 60 anos, melhor, 68 anos de idade, dizendo, olha, assista, amanhã vai começar o meu primeiro show de culinária na televisão. Queridos, existe alguma coisa a mais que possa nos motivar a continuar crescendo, a continuar lutando? Não. Nada deve nos barrar no crescimento, nem a idade, nem o sucesso, nem a falta de recursos, ou quem seja ainda a falta de recursos. Como você já sabe, quando deixamos de crescer, nós começamos a morrer. Em terceiro lugar, queridos, vamos falar um pouco sobre o resultado do crescimento. Mesmo sendo 2020 um ano atípico, este foi um ano que nos proporcionou grandes aprendizados. Dentre as muitas coisas que ele nos legou, nós aprendemos que passar mais tempo em família é importante, que não precisamos de tanta correria para sobreviver, que não temos tanta segurança, também aprendemos, que não temos tanta segurança como nós pensávamos que tínhamos. Aprendemos ainda que Deus está mais no controle das coisas do que nós imaginávamos. Queridos, o ano tem sido de aprendizado, tem sido de ensinamento, tem sido de desenvolvimento. E como na forma nós falamos, amados, é importante nós continuarmos crescendo. Nós sabemos ainda que o crescimento quase sempre é doloroso, é lento, é custoso, mas sempre traz bons resultados. Por mais que a gente não goste, os desafios do desenvolvimento sempre trazem bons resultados. Ao lado disso, vale a pena lembrar que pessoas que crescem são geralmente pessoas felizes. Pessoas que crescem são geralmente pessoas que se sentem seguras. Pessoas que crescem são geralmente pessoas sem medo. Pessoas que crescem são sempre, ou melhor, geralmente são pessoas bem dispostas, pessoas que sentem prazer no seu desenvolvimento. John Newton, não sei se você já ouviu falar dele, autor do hino inesquecível chamado Graça Maravilhosa, foi uma das piores pessoas que já existiu no mundo. Repito, uma das piores pessoas que já existiu no mundo. Newton perdeu aos 6 anos de idade a sua mãe. Aos 11 anos, ele entrou para a Marinha Britânica junto com seu pai, que era capitão, comandante de navio. Desde então, Newton tornou-se um menino desobediente, blasfemo, desertor mais tarde, quando se tornou membro da Marinha Britânica. Tornou-se também comandante de navio escravagista por um período de tempo, e mais tarde ele também se tornou uma pessoa ainda mais depravada e muito alienada de Deus. Entretanto, amados, depois de muitas idas e vindas, John Newton teve um encontro transformador com Jesus. Foi um encontro permanente, um encontro que mudou a sua vida para sempre. Ele veio a tornar-se escritor, pastor anglicano, autor de hinos e poesias, abolicionista e também mentor de William Wilberforce, que foi a pessoa que entrou com a proposta no parlamento britânico para a abolição da escravatura.
Em outras palavras, John Newton teve uma vida de crescimento constante depois da sua conversão, e isso pode ser verificado através da sua biografia. Em certo momento da sua vida, ele escreveu o seguinte: eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que espero ser. Contudo, eu não sou aquilo que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Como é bom, queridos, nós vermos o resultado da transformação e do crescimento na vida de uma pessoa. Os frutos do crescimento são algo extraordinários. Conforme falamos, Newton tornou-se escritor e uma das suas poesias foi o hino Graça Maravilhosa, que salvou um pecador, como diz ele, um pecador como eu. Eu estava perdido e fui achado, eu era cego, mas agora eu posso ver. Ou seja, Deus transformou a sua vida e ele veio se tornar uma bênção para a humanidade. Hoje nós temos o filme chamado Graça Maravilhosa. Se você quiser assistir, é um ótimo filme, onde é retratada a história da abolição da escravatura no Reino Unido, como também a história do hino Graça Maravilhosa, composto por John Newton. Ou seja, o crescimento na nossa vida deve ser algo constante, deve ser algo que nós devemos buscar, porque através dele, bons resultados nós alcançaremos. Quero convidar os irmãos para nós estarmos em pé nesse momento. Nós vamos refrisar os tópicos e vamos então à conclusão. Então, em primeiro lugar, falamos sobre o perigo da estagnação. Em segundo lugar, falamos sobre a necessidade do crescimento. Em terceiro lugar, sobre o resultado do crescimento. Com certeza, falamos coisas muito importantes aqui nesta manhã, mas para finalizar, eu gostaria de repetir a poesia de John Newton sobre ele próprio, quando ele diz: eu não sou o que eu deveria ser. Pense nisso. Eu não sou, e eu também não sou, nós estamos lutando. Então Newton diz: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou aquilo que eu quero ser. Os irmãos almejam coisas maiores para si próprios. Você, querido ouvinte, com certeza também ambiciona coisas maiores para si. Em terceiro lugar, é dizer: eu não sou quem eu espero ser. Contudo, nós não somos aquilo que nós éramos no passado. E pela graça de Deus, somos o que somos. Chegamos até aqui o Senhor nos ajudou. E a nossa proposta, o nosso desejo, a nossa oração é que possamos entrar 2021 crescendo ainda mais, crescendo em meio à crise, crescendo em meio às perdas, crescendo em meio às adversidades. Por quê? Porque há um poder que em nós opera, que é superior às nossas forças humanas e que nos levará a esse crescimento. Queridos, não tenham medo de desejar crescer como pessoa. Não tenha medo de tentar crescer financeiramente. Não, é bênção de Deus. Se for lícito, se for digno, vamos lutar por isso. Vamos crescer como família. Vamos crescer como profissionais. Vamos crescer como igreja. Nós, particularmente aqui da Igreja Batista Memorial, queremos crescer e ser uma bênção para essa região. Nós cremos que, eu não sei exatamente quantos milhões de pessoas moram nessa região aqui, a região chamada de Interlagos, mas eu creio que passa longe de 1 milhão, muito longe de 1 milhão. E nós não temos nem 1.000 pessoas na nossa igreja ainda.
Estou usando números assim, nem 1000, porque nós estamos crendo em coisas grandes aqui. Estamos acreditando que Deus nos dará um crescimento abundante nesse lugar. Quantos podem dizer amém? Então vamos orar com essa fé. Senhor, nós queremos orar e queremos te louvar, Senhor, porque sabemos que o Senhor espera que nós cresçamos em todas as áreas. Como disse o apóstolo, que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Senhor, nós sabemos que de nós mesmos nada podemos fazer. As nossas forças humanas são limitadas, os nossos recursos são limitados, Senhor, e somos frágeis, somos mortais, mas com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua ajuda, nós sabemos que podemos crescer e queremos que o ano de 2021 seja um ano ainda muito mais abençoado, um ano de muito mais crescimento em toda e qualquer área que o Senhor tiver preparado para nós. Nós queremos crescer, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos, quero agradecer a toda a nossa audiência e gostaria de dar apenas alguns avisos. Nós estamos com restrição por parte das autoridades, e nós queremos andar em conformidade por uma questão de obediência civil, conforme nos é requerida em Romanos capítulo 13. Então, a igreja é livre, mas como cidadãos brasileiros, nós estamos debaixo de autoridade. Enquanto as autoridades estiverem agindo com sensatez, nós precisamos dar o nosso apoio e oferecer a nossa obediência. E também queremos respeitar e zelar pela vida dos nossos membros. E sabemos que é difícil não ter as nossas programações. A virada do ano que faríamos aqui na igreja, por exemplo, era muito esperada, porque sempre Deus tem nos abençoado e nós podemos nos confraternizar, comer juntos, experimentar pratos diferentes, e isso é muito bom, né? E desfrutar de uma irmandade muito sadia. Então não vai ser possível. Então nós não teremos nenhuma das programações ao longo da semana. Quinta-feira é a virada de ano, então não teremos nada aqui, nem online. Mas domingo nós estaremos aqui com o nosso culto. Tendo dito isso, então, nós queremos, em nome de toda a Igreja Batista Memorial, desejar um feliz ano novo a todos vocês e que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E que todos nós possamos crescer como a palmeira, como o cedro no Líbano, conforme diz a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.